Vossa Excelência tem a palavra para sustentar pelo prazo regimental em 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eminente ministro Ribeiro Dantas, me sinto envolvido com a grandeza desse lugar, e é com essa grandeza, com essa energia, que saúdo Vossa Excelência, externando aqui as homenagens da advocacia catarinense na qual represento nesta tarde, estendendo esses cumprimentos a todos os membros desse órgão colegiado. E nesta linha, na pessoa de Sua Excelência, Dr. Renato Boabaide, presidente da Acrimesc, Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, outro sim, e de igual importância, saúdo a douta subprocuradora, representante do Ministério Público Federal, presente nesta tarde. Saúdo todas as coordenadorias, todas as secretarias, as assessorias, todos os presentes, os colegas advogados, aos interessados, a instituição que se encontra presente, até porque elaboro também um projeto na qual idealizo e inspiro pessoas vocacionadas ao âmbito jurídico. Então, o fato de eu estar fazendo uso dessa tribuna aqui, na presença dessas pessoas que hoje aqui possivelmente venham a mais tarde construir pensamento jurídico, para mim é uma grande honra. Senhor presidente, senhor relator, a situação é bem simples. Uma operação deflagrada pelo GAECO de Lages, Santa Catarina, em que nessa operação o objetivo era investigar, apurar supostos crimes ocorridos no interior de um cartório de registro públicos de pessoas naturais, em que certidões de nascimento eram efetuadas, lavradas, para que mais tarde possíveis destinatários viessem a fazer o uso desse documento, supostamente para cometer crimes. Esse é o fundo da investigação. No transcorrer das investigações, foi apreendida uma certidão de nascimento em nome da pessoa de Anderson Oliveira Barbosa, que, segundo a investigação policial, aspas, o provável beneficiado desse documento falso, ministro Félix Fischer, seria aqui a pessoa do paciente. Diante desse apanhado, diante dessa investigação, fora decretada em outubro do ano passado a prisão temporária do paciente, não só a dele, como a de outros ali interessados. E prosseguindo na marcha processual, mais precisamente em novembro, o membro do Ministério Público oferece a denúncia e aqui faz as pessoas diretamente ligadas aos cometimentos das fraudes, ou seja, as pessoas que estavam trabalhando, laborando dentro do cartório, e ali ocorre uma cisão processual, que ao nosso entender, este segundo bloco destinou-se, e aqui trago novamente, ministro Jorge Mussi, palavras da autoridade policial, destinou-se aos possíveis destinatários daqueles documentos. Razão pela qual, em novembro, é então oferecida a denúncia ao paciente e decretada sua prisão preventiva, que então era uma temporária. Manejando na origem a revogação desse decreto prisional, uma vez indeferido, ascendemos ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que por sua vez denega a ordem. Diante desta negativa, e estando o paciente no presente momento, sendo ele réu oculto ao processo, isso porque o mandado de prisão, respectivamente, não fora ainda cumprido,
suplicamos a esta corte, a este Tribunal de Cidadania, os argumentos que na sequência eu passo a expor, cujo objetivo é a revogação daquela prisão preventiva, de modo que não entendemos que o fundamento utilizado, ministro Parcionic, pela magistrada de piso, corroborado ao Egrégio Tribunal de Justiça, não são aptos, tampouco hábeis, para embasar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e evitar aí a reiteração delitiva, nas palavras de Sua Excelência Juiz de Piso. Permita-me rapidamente fazer uma leitura do ponto em que o magistrado fundamenta sua decisão, e eu me concentro nessa decisão porque mais tarde o tribunal de origem, foi o que deu aso a essa impetração, simplesmente disse que essa decisão estaria devidamente fundamentada. E assim eu disse, no caso em concreto, faz-se necessária a prisão cautelar dos denunciados, sem aqui individualizar as condutas, uma vez que há fortes indícios de que fazem o uso de documento falso. Munidos desses documentos, podem continuar a delinquir, uma vez que possuem vastos antecedentes criminais. Aqui está o ponto. O fundamento da garantia da ordem pública, senhores ministros, neste caso, limitou-se a tão somente aos antecedentes criminais. E aqui não me permito divagar sobre os antecedentes criminais, porque isso aqui é um fator objetivo. O paciente, sim, tem antecedentes criminais, cumpre pena em regimes sem a restrição de liberdade, de modo que entendemos que esta prisão, esta decretação, se mostra desproporcional, desarrazoada ao caso concreto, cujos fundamentos que busco ao convencimento de Vossas Excelências, passo expor. Muito bem. Para que Vossas Excelências entendam e reconheçam a nossa resignação, permita-me avocar o princípio da dignidade da pessoa humana, como sendo também um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, da Constituição. Fundamento esse, dignidade da pessoa humana, que oxigena todo o direito penal, todo o direito processual penal, todo o ordenamento jurídico. E nas palavras dos senhores constitucionalistas, essa dignidade da pessoa humana se mostra o epicentro axiológico do ordenamento jurídico. É a partir dali que se espraia os efeitos e os valores. E por que eu faço essa divagação principiológica, senhores ministros? Porque, mais tarde, quando a denúncia foi oferecida, ministro Félix, para nossa surpresa, constou da acusação o artigo 299 do Código Penal, punido com pena de 1 a 5 anos. Essa é a acusação que recai sobre ele, sobre o paciente. E essa análise sistemática da garantia da ordem pública, do caso concreto, eu convido Vossas Excelências a imaginarem que não houve aqui, e a pensarem que não houve aqui violência nem grave ameaça em momento algum. Não houve aqui prejuízo ao erário público. Esse documento foi apreendido dentro de um estabelecimento público, sim, e que palavras da investigação replicadas na denúncia possivelmente seria utilizado pelo beneficiário, ou seja, pelo paciente. E por esta razão, considerando o único argumento central, que é os antecedentes, decreta-se a prisão preventiva. Eu me lembro de uma cena de um clássico do cinema preto e branco em que um gordo e um magro estavam numa cela, e ali eles procederam diversas tentativas para sair daquela cela, tramaram todo um plano, concatenado, e depois de muito trabalho conseguiram ambos deixar aquela cela prisional,
Mas quando ambos estavam para o lado de fora, verificaram que haviam deixado no interior daquela cela um objeto que deveria levar consigo. E aí pensaram, poxa, vamos ter que voltar todo esse procedimento para voltar lá e retirar o objeto. Foi aonde um percebeu que aquela cela estava aberta. Faço essa divagação, senhores ministros, para demonstrar e avocando já o princípio da homogeneidade, corolário da proporcionalidade que não admite que medidas cautelares sejam mais duras do que penas eventualmente aplicadas quando da condenação, é que no caso concreto nós nos insurgimos. Se condenado a esta pena do artigo 299, não justifica essa manutenção carcerária que hoje recai sobre ele. E pior, não se nega em hipótese alguma, senhores ministros, a ocorrência de antecedentes criminais e o compromisso dele em arcar, em adimplir a sua conta com o Estado, a sua conta criminal, tanto que cumpria. Agora, diante dessa situação, a dívida menor dele está obstando o cumprimento, o pagamento da dívida maior. Ou seja, com o mandado de prisão, ele, ao se apresentar perante uma autoridade para as assinaturas respectivas, vai ser cumprido esse mandado de prisão, obstando aí desencadeando uma série de efeitos deletérios no cumprimento de sua pena. São por estas razões, senhores ministros, e ele não quer aqui se furtar da aplicação da lei penal, porque se assim eu quisesse, nem aqui eu estaria, porque a audiência já está marcada para o dia 22/7 do presente caso, e ele quer enfrentar a matéria, quer enfrentar o mérito. Todavia, gozando aqui do direito de sua liberdade. E é por esta razão que eu suplico à corte, que eu suplico a esta casa de justiça, que crie, que dê mecanismos a ele para que continue adimplindo com sua dívida criminal estatal, porque há situações em aberto, e nessa situação que ele possa recorrer, ou melhor, que ele possa responder em liberdade. Passados esses 9 meses, não há notícia de que houve outros cometimentos de crimes por ele, e repito, não houve nenhum registro de prejuízo ao erário, grave ameaça ou violência, testemunhas que foram ameaçadas, pelo contrário, e digo mais, embora seja réu oculto ao processo, quando da citação, ele apresentou a defesa, nós apresentamos, arrolamos testemunhas e esperamos que para o próximo dia 22, a depender do convencimento desse órgão colegiado, ele possa entrar pelas portas da frente e sair pelas portas da frente e lá na frente, caso venha a ser condenado pelas condutas tipificadas lá naquela denúncia, aí sim falarmos ia em aplicação da lei penal, cumprimento de pena. Feitas essas considerações, cientes de que fui claro, objetivo e pontual nas colocações, mais uma vez agradeço de coração a oportunidade, me sinto honrado, senhores ministros, de estar aqui nesta Casa de Justiça, nesta alta corte de justiça, representando aqui a advocacia catarinense, e me sinto honrado por poder fazer parte deste tripé institucional que é a justiça, e junto com vossas excelências, podermos aí entregar a justiça no nosso Estado democrático de direito. São essas as nossas considerações. Abro mão dos 50 segundos que me restam da minha fala.